Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, para meditar na palavra de Deus. E aqui estou eu, né? Mais uma vez, para caminhar com os irmãos na palavra de Deus. E um privilégio sempre pregar a palavra de Deus, meditar nela. A minha expectativa é que esteja sendo edificante para a sua vida caminhar em Josué. Tantas coisas temos aprendido, né? E sido desafiados a pensar. Essa noite nós vamos continuar nisso. Vamos continuar a ser desafiados pela palavra de Deus. E nós vamos pensar a respeito do que Josué, capítulo 9, tem a nos dizer. E eu quero começar essa meditação convidando você a imaginar. Vou criar aqui uma imagem para você pensar, para que a partir dela a gente possa caminhar no texto. Imagine que você está navegando em um rio tranquilo, confiante de que sabe exatamente para onde está indo. De repente, uma névoa espessa cobre a água, obscurecendo a sua visão. Ou seja, você não consegue enxergar bem nesse barquinho que você navega. E aí você toma a decisão de, sem mapa e farol, nessas densas névoas que cobrem a água a qual você navega, fazer uma curva que, na sua opinião, parece segura. Você, de repente, toma a direção do barco e executa uma curva. Mas aí, depois que você faz essa movimentação no barco onde você está, você percebe que, na verdade, essa curva que você fez te levou a um caminho cheio de correntes traiçoeiras, com pedras, corredeiras, troncos e outras coisas que vão dificultar bastante a sua navegação. Com isso, você percebe que, de certa forma, pelo fato de não ter consultado o mapa ou ter buscado um farol para poder enxergar e tomar uma decisão melhor em como você iria conduzir esse barco, você percebeu que a sua jornada, embora vá continuar, ela infelizmente vai fazer com que você precise navegar com cuidado e atenção redobrada, pois o desvio que você fez foi inesperado, acabou colocando você em um desafio que poderia ter sido evitado. Essa imagem que eu coloco aqui para você resume bem o que Josué capítulo 9 vai nos fazer pensar sobre tomar decisões sem consultar a Deus primeiro. Essa noite nós vamos meditar então nesse tema, comprando gato por lebre. Esse ditado popular que nos faz pensar a respeito em como muitas das vezes nós podemos ser enganados pelas aparências. As coisas parecem, mas não são. Tem um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 28, no verso 26, que eu creio que é um bom versículo para que nós possamos meditar no decorrer dessa semana. Inclusive memorizar, para nos fazer internalizar, guardar bem a mensagem de Josué 9. Que é: quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela oportunidade que nós temos de ouvi-la e aprender dela. Nesse momento, Senhor, peço que o Senhor ilumine os nossos corações, nosso entendimento, a fim de que, Senhor, possamos não apenas aprendê-la, mas também, Senhor, obedecê-la e amá-la. E que por meio da Tua palavra conheçamos mais a Ti e amemos mais o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite nós vamos pensar a respeito da verdade de que muitas das vezes a pessoa astuta, ela obtém vantagem daquele que deveria buscar o Senhor, justamente por esse não fazer isso. Ou seja, muitas das vezes o povo de Deus é enganado, ou como se diz no popular, engabelado, né? Porque não busca Deus. Não busca o conselho do Senhor, não busca o direcionamento dele. E isso nos faz lembrar de verdades importantes que provavelmente você já aprendeu e eu aprendi. Nunca tente ser mais esperto do que as outras pessoas. Sempre haverá alguém mais esperto que você. Então, o povo de Deus ele é conduzido pela sabedoria do Senhor e não por sua esperteza. Não. Porque mais cedo ou mais tarde a gente acaba encontrando alguém que é mais esperto. Na verdade, a sabedoria pertence ao Senhor. A sabedoria pertence ao Senhor. E nós precisamos dessa sabedoria dele. Grande ideia desse texto, para você meditar também durante a semana, é o resumo do texto, né?
a mensagem central dele, que diz: a falta de consulta a Deus pode transformar uma vitória em um compromisso inesperado. A falta de consulta a Deus pode transformar uma vitória em um compromisso inesperado. E foi justamente isso que Israel experimentou. Os habitantes da cidade de Gibeão conseguiram, como se diz, passar a perna em Israel, né? E não consultaram a Deus, tomaram decisões equivocadas. Esse texto vai nos fazer pensar sobre isso. Vamos ler o texto, e aí a gente vai caminhando no desenvolvimento dele e depois vai passando para os pontos importantes, as aplicações. Daqui a pouco a gente vai poder participar da mesa do Senhor, mas antes vamos meditar na palavra de Deus. Do verso 1 a 2, nós vemos que aqueles povos lá em Canaã, eles decidiram fazer uma aliança entre eles. Os reis se juntaram e decidiram fazer uma confederação. Confederação é quando vários povos se juntam com uma finalidade. E é o que a gente vê aí no verso 1 e 2. Aqui diz, em Josué, só voltar aqui. E sucedeu que todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, sim, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, souberam disso. E de comum acordo juntaram-se para batalhar contra Josué e contra Israel. Então, eles decidiram fazer um acordo entre eles, uma aliança para lutar contra o povo de Deus. Do verso 3 ao 13, a gente vai ver como um povo decidiu agir de uma maneira diferente. Tá? E o jeito que eles decidiram agir vai dar certo para eles. Os outros que decidiram lutar contra Israel, na sequência dos capítulos, a gente vai ver que vão se dar mal. Aqui, o povo de Gibeão usou a cabeça. Tá? Olha o que diz o verso 3 ao 13. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Mandaram representantes, levando sacos velhos sobre os jumentos e recipientes de vinho de couro velhos, rasgados e costurados. Traziam sandálias velhas e remendadas nos pés. Trajavam roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué, ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: bem pode ser que habiteis perto de nós, como de fato era o caso. Como faremos uma aliança convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois vós e de onde estáis vindo? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, enquanto ouvimos a sua fama e tudo o que o fez no Egito. E tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sihon, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram: ajuntai provisão para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: nós somos os vossos servos, fazei agora uma aliança conosco. Este nosso pão, no dia em que saímos para vir ao vosso encontro, nós o pegamos quente em casa, para a nossa provisão, e agora está aqui já seco e duro. Esses recipientes de couro que enchemos de vinho eram novos, e aqui estão já rasgados, e essa nossa roupa e nossas sandálias já envelheceram em razão do caminho tão longo. Ou seja, eles contaram uma bela e bonita história, certo? Quando é dito aqui que eles usaram com astúcia, é porque eles se vestiram de maltrapilhos, como pessoas que tinham caminhado longas distâncias. Eles disseram para eles que quando eles tinham pegado o pão deles estava quentinho, mas não estava nada. Eles pegaram os pão seco que tinha na casa deles lá, né? Disseram que quando eles saíram de lá, as sandálias deles eram novinhas, né? Mas nada, pegou aquelas sandálias bem surradas, quase chinelo estourando, né? Pensa no chinelo aí com prego, e foram para lá e disseram todas essas histórias. E aí o que acontece? O que acontece é que novamente o povo de Deus, na pessoa dos seus líderes, representado em seus líderes, toma uma decisão sem primeiro consultar a Deus, que é o que a gente vai ver aí. Na sequência,
verso 14 e 15. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Grife esse trecho do verso 14. E não pediram conselho ao Senhor. Isso daqui vai direcionar todo o texto. Verso 15. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade lhe prestaram juramento. Seja, morderam a isca. Simples assim, né? Muito parecido com um político agora em ano de eleição, né? Vai vir contando um monte de história e muita gente vai cair. Depois nós vamos ver do verso 16 ao 21 que novamente eles acabam tomando uma decisão errada e novamente sem consultar o Senhor, que vai do 16 ao 21. 3 dias depois de terem feito aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que moravam perto deles. Descobriram. Então os israelitas partiram ao terceiro dia, chegaram à cidade deles, que era Gibeão, Sefirá, Beerote e Kiriat Jearim. Mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhe haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel. E toda a comunidade passou a criticar os líderes. Mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Teríamos de fazer assim com eles, poupando-lhes a vida, para que a ira não venha sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os líderes ainda disseram: vamos deixá-los viver. Então eles se tornaram lenhadores e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes disseram. Então, é aquela brincadeira de criança, né? Você não pode me pegar, você não pode me pegar. Por quê? Porque eles prometeram. Não podem fazer mais nada agora. Eles podem sim transformá-los em semi-escravos, né? Ou escravos, enfim. Mas matar eles não pode mais. E se você for parar para pensar, foi um bom negócio, né? Porque entre cortar lenha e ser enterrado, eu acho que é melhor cortar lenha. Então, nesse caso, eles acabaram vencendo Israel. E na sequência, verso 22 a 27, a gente vai ver que novamente eles usam de astúcia. Então, 2 vezes Israel comete a besteira de tomar decisões, e 2 vezes os gibeonitas usam da sua inteligência e acabam vencendo pela astúcia, né? Nesse caso, tomando decisões aí sem pensar. Verso 22. Então Josué os chamou e lhes disse: Por que nos enganastes, dizendo: moramos muito distante de vós, sendo que vivíeis perto de nós? Agora sois malditos, e entre vós nunca deixará de haver escravos, lenhadores e tiradores de água para a casa do meu Deus. Em resposta a Josué, eles disseram: olha a postura deles, que interessante. Como foi detalhadamente contado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores diante de vós, tememos pelas nossas vidas, por causa de vós. Então fizemos assim. Agora estamos em tuas mãos, faze conosco aquilo que te pareça bom e justo. Então o que eles fizeram? Foram humildes. Eles foram humildes. E olha a resposta. Assim Josué fez conforme disseram, e impediu que os israelitas os matassem. O pessoal já estava com a faca já prontinha para passar no pescoço deles. Em vez de confrontar, eles foram pacientes, humildes. E aí a coisa acalmou. Verso 27, mas naquele dia Josué os fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje, e para o altar do Senhor no lugar que ele escolhesse. Então aqui nós vemos o desenvolvimento de todo o texto. Basicamente os gibeonitas acabam enganando Israel, contando uma história fictícia, né? E fizeram com que Israel fosse levado a firmar um pacto com eles. Diante desse texto, eu quero trazer para cada um dos irmãos 2 lições, bem simples. E aí nós vamos caminhar nelas. A primeira lição, meus irmãos, as aparências enganam. Essa é a primeira lição que a gente tem que colocar aí diante dos nossos olhos. As aparências enganam. Na verdade, essa é uma antiga, muito antiga estratégia. Qual? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. E foi justamente isso que eles fizeram. Agora, o livro de Josué, até o capítulo 12, vai ser só vitória. O povo vai passar como um rolo compressor em cima de todos os reinos cananeus. Todos. E todos vão ser exterminados.
Mas os gibeonitas não. Porque eles fizeram o quê? Eles entenderam que se fosse para guerrear, eles iriam perder. Porque o Deus de Israel tinha prometido que iria dominar aquela terra, iria destruir aqueles povos e dar aquela terra para o povo de Israel. Quando eles entenderam isso, eles usaram de astúcia. E para não morrer, eles contaram essa história. E o povo de Israel acabou acreditando. Josué acabou firmando. Então é aquela estratégia. Senão você não pode vencer, junte-se a eles. É a mesma coisa lá no livro de Números. No livro de Números, nós vemos que o tempo que Israel ficou em Sitim, o povo foi seduzido por mulheres moabitas. Então Moabe não poderia resistir ao povo de Israel. O que eles fizeram? As mulheres foram lá e seduziram os homens. E aí os homens abaixaram a guarda. Então, não é a primeira vez que Israel cai em historinha. Essa tem sido uma das estratégias mais efetivas para poder destruir o povo de Deus. É quando destrói-se de dentro para fora. Então, muitas das vezes, é muito prejudicial fechar uma igreja, prender os crentes, prejudicar o trabalho da igreja. O que o inimigo faz? Ele vai lá e planta pessoas que não são de Deus no meio do povo de Deus. Isso traz consequências. Então, em vez de um confronto aberto, como é o que vai acontecer do capítulo 10 até o 12, basicamente todas as tribos de sul a norte, de leste a oeste vão ser vencidas, os gibeonitas foram espertos. Eles venceram pela astúcia. E eles conseguiram se aproximar do povo de Deus e por causa disso eles não vão ser destruídos. Os israelitas, eles se permitiram enganar pelos gibeonitas por causa da aparência. Olharam o pão, olharam a sandália, olharam a roupa, pensaram na história. Parece alguém que veio de longe. Mas não veio nada, ele estava ali do lado, era pertinho. Então o que fez com que eles acabassem caindo nessa história foi a aparência. E aí nós temos que entender que quem julga pela aparência se engana. Coloca aí para vocês uma curiosidade. Pesquisa uma hora sobre um peixe chamado peixe-leão. Ele é um peixe muito bonito e ele nada bem tranquilo, calmo, nos mares. E às vezes os mergulhadores que não conhecem, ele gosta de chegar perto, mas ele é um peixe extremamente agressivo. E a toxina dele é extremamente nociva. A pessoa chega a ficar dias com essa toxina no corpo. Só que quando você olha ele, é um peixinho todo colorido, bonitinho. Ele não nada rápido, ele nada devagarzinho. Se você der uma olhada nos vídeos na internet, mostra. Todo gracioso, né? Ele engana pela aparência. Aí é quase como uma criança, né? Deixa eu pôr a mão. Na hora que põe a mão, um abraço. É basicamente isso, quando a gente julga pela aparência. Você já teve essa experiência de julgar algo ou uma circunstância pela aparência e depois descobrir que não era o que você pensava? É justamente isso que o povo de Israel fez. Às vezes a gente rejeita algo que seria bom pela aparência e acaba aceitando algo que não seria bom também pela aparência. Quantas pessoas se casam nessa vida por causa de aparência? Seja pela aparência estética, seja pela aparência de benefícios. Quantas vezes a gente não acha que uma oportunidade é de Deus só porque parece bom? E depois a gente vai descobrir que é uma furada. Inclusive, algo que nós deveríamos considerar é: isso que aparece para mim como uma oportunidade é algo que vai afetar o meu relacionamento com Deus? Geralmente essa é a última pergunta que a gente se faz, quando a faz. Então cuidado, porque julgar as coisas pela aparência pode ser muito, muito prejudicial. Eu imagino que você já tenha passado por algo assim. Israel, na verdade, tinha sido orientado a não fazer nenhuma aliança com os cananeus. Quando eles entrassem na terra, eles não deveriam fazer isso. Em Êxodo, capítulo 34, verso 12, nós lemos: não faças aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caiais em armadilha. Em Deuteronômio, capítulo 7, 2, mesma coisa. E quando o Senhor teu Deus as entregará a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com elas, no caso os povos, nenhum acordo, nem terás piedade delas. Eles não poderiam fazer aliança com nenhum cananeu. Eles sabiam disso. O que os gibeonitas fizeram? Se passaram por um povo distante, mas na verdade estava ali na esquina, né? Vamos pensar aqui? Eu não estou falando que quem mora nessa cidade é isso, tá bom?
Mas a mesma coisa. A pessoa fala, eu sou lá de longe. Aí descobre o pessoal mora lá em Jaguariúna, mora aqui em Amparo, né? Aqui pertinho. Enrolaram eles. E de certa forma, meus irmãos, mesmo tendo decidido errado, foi melhor eles manterem o juramento. Foi melhor. Sabe por quê? Porque lá em 2 Samuel, capítulo 21, a gente vê que Saul decidiu não manter isso e tentou matar os gibeonitas. E Deus puniu ele por isso. Lá em Samuel 21, verso 1 e 2 diz: durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Séculos depois, a consequência veio, porque quebraram o pacto, lá do tempo de Josué. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam feito uma aliança com eles, mas Saul, no seu zelo por Israel e Judá, tentou aniquilá-los. Saul cometeu o erro de querer matá-los, e por causa disso o povo acabou arcando com as consequências. Então, assim, foi um erro? Foi um baita de um erro, mas ainda foi melhor cumprir o combinado. Sabe por quê? Porque eles prometeram pelo Senhor. Se você der uma olhada no texto, você vai ver que eles prometeram pelo Senhor que não fariam nada contra eles. Então, como eles juraram diante de Deus, que é o que muitas das vezes nós conhecemos como voto na Bíblia, como eles fizeram esse voto, fizeram esse pacto em nome do Senhor, agora eles tinham que cumprir. Então o ponto é esse, não é que você necessariamente, uma hora ou outra, não possa prometer coisas, só esteja certo de que você vai precisar cumprir elas. Se prometeu, tem que cumprir. E é justamente isso que aconteceu aqui. E mesmo nessas circunstâncias todas, Deus cumpre os seus propósitos. Lá em Gênesis 9:25 tem uma profecia que é dada a um dos filhos de Noé, mais especificamente a Cã. Noé amaldiçoa Cã. Ele diz: maldito seja Canaã, que vão ser os descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Ele será escravo de escravos de seus irmãos. Olha que coisa interessante. No meio de todas essas circunstâncias, esse engano, de certa forma, acabou se cumprindo a profecia que Deus usou Noé para dizer de que um dia os filhos de Cã iriam servir os filhos de Sem. Porque os israelitas são filhos de Sem e os gibeonitas são filhos de Cã. E aí se cumpre, os filhos de Cã, os gibeonitas, seriam escravos dos filhos de Sem, que são os israelitas. Interessante você pensar, né, como até mesmo nos erros, Deus vai cumprindo os planos dele. Até mesmo, né, nas bobeiras que muitas das vezes o povo de Deus faz, Deus vai cumprir os planos dele. Isso traz esperança. Os nossos erros não são definitivos. Vamos aplicar essa primeira lição? As aparências enganam? A primeira coisa, meu irmão, minha irmã, não julgue um livro pela capa. O erro aqui foi esse. Eles olharam, julgaram, tomaram uma decisão errada. Muitas das vezes a gente julga o livro pela capa. Ah, essa pessoa é de Deus. Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Né? Ou, não é bem assim. Né? Na minha opinião é dessa forma. Não existe isso. A gente pode estar errado. Josué é um homem de Deus, um homem que Deus está usando poderosamente. E ele tomou uma decisão errada. Qual foi o erro dele? Não consultar a Deus. E ele acabou julgando o livro pela capa. E aí acabou fazendo um voto, uma aliança, um pacto. E aí nós temos que entender que o voto feito diante do Senhor, ele precisa ser cumprido. Por isso, pense antes de prometer. Se você promete alguma coisa, você precisa cumprir. E lembre-se também das palavras de Jesus, que nós não podemos, né, ter uma palavra além de sim, sim, não, não. A Bíblia diz que nós não podemos jurar nem pelo nome de Deus, nem pelo templo, nem pelos céus, porque nenhuma dessas coisas nos pertence. Nós somos chamados a não fazer juramentos diante das pessoas, porque nós podemos quebrar. Temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Se você quer prometer alguma coisa para alguém,
Esteja ciente de que você vai precisar cumprir o que você está prometendo. E nós, como igreja, é a mesma coisa. Se nós temos um compromisso como igreja, nós temos que lutar para cumprir ele. Porque essas coisas precisam ser obedecidas diante de Deus. Deus considera isso. Quando Saul inventou de querer quebrar a aliança, o povo inteiro passou fome. E eles não precisavam ter feito esse voto, mas eles fizeram. E uma vez que fizeram, tinha que cumprir. E nesse sentido, nós também temos que pensar, meus irmãos, que decisões mal feitas trazem consequências que podem durar anos. No caso de Israel, séculos. Séculos. Temos que pensar nas nossas escolhas. Sabe uma coisa que a gente erra muito? Eu não sei se você já lutou com isso, mas é o famoso eu sei. É a síndrome de adolescente, né? Eu sei, eu sei, eu sei. É? Quase dá para imaginar alguém chegar para o Josué. Josué, vai dar uma olhadinha mesmo se esse povo vem de lá, né? Sei lá, de onde vocês vieram? Ah, viemos de tal terra. Fica perto da onde? Se for pensar no mineiro, ser filho de quem, né? Vocês vieram da onde? Fica para que lado? Então tá bom, faz assim, fica aqui sentadinho, a gente vai mandar alguém lá conferir. Na hora a história, né? Não, a gente conta a verdade, que a gente estava com medo de morrer. Não, olhou para a cara deles, olhou assim, ficou pensando, a gente está vencendo todas mesmo, Deus está com a gente inclusive acabou de fazer uma aliança com o Senhor. Lembra do texto do domingo passado? A gente acabou de renovar a aliança com o Senhor. Vamos fazer uma aliança com esse pessoal aqui também? Então, com o Senhor eles poderiam renovar a aliança, com aquele povo eles não poderiam fazer. Então essa consequência durou muito, muito tempo. Você, jovem, já parou para pensar com quem você quer construir a sua família? Com quem você quer casar? E não adianta achar que não casar é melhor, porque não casar também não é uma decisão melhor, não. E lembrando, casamento é bênção. Já parou para pensar com quem você vai casar? E se você casa com a pessoa que você não deveria casar? Depois que você casou, como é que você quer fazer? Consequência para a vida inteira. É o problema, por exemplo, de se casar com incrédulo. Além de ser algo equivocado, errado diante da palavra de Deus, você vai acabar firmando uma aliança com uma pessoa que pode ser que passe a vida inteira sem conhecer Jesus. Inclusive dificultando a sua caminhada com Jesus. Nós, não só os jovens, mas também incluindo as crianças, já parou para pensar com quem a gente faz amizade? Com quem a gente chama para participar da nossa vida? Já lutou com isso? Uma pessoa que você andava perto achava super legal. Às vezes a pessoa era mais legal que crente. Porque tem incrédulo que no primeiro momento é mais legal que crente, não tem? Eu sei que vocês sabem. Tem incrédulo que é muito gente boa. Conversa, prestativo, ajuda. Às vezes os crentes não se ajudam, o incrédulo ajuda a gente. Enfim, você fica, poxa, que cara legal, que pessoa legal. Só faltava ser crente, né? Que pessoa joia. E aí a gente vai abrindo o coração da nossa vida para essa pessoa vai participando, e a gente vai permitindo, e aí descobre que não é nada disso. Chamar pessoas que não conhecem o Senhor para participar da nossa vida. Né? Deveríamos ser mais criteriosos nesse sentido. Fazer uma aliança com o incrédulo, meu irmão, que é isso que eu acabei de certa forma, falar, invariavelmente conduz à desobediência a Deus. Quando a gente acaba firmando uma aliança com pessoas que não conhecem a Deus, isso mais cedo ou mais tarde vai nos fazer desobedecer a Deus. E nós vamos ver que é justamente isso que acontece. Justamente isso. Os planos de Deus não era para que os gibeonitas estivessem lá no templo. No caso, no tabernáculo aqui, né? Depois vai ser o templo. Não estivesse lá testemunhando a adoração. A decisão deles acabou causando isso. Um texto que me faz pensar é isso que está para você, né? De 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18, que fala a respeito de comunhão entre luz e trevas. Que comunhão há entre quem serve a Deus e quem não serve, quem serve ao Deus desse século. Nós não deveríamos ter relacionamentos pactuais com pessoas que não têm uma aliança com o Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho amizade na igreja e não tenho tantas pessoas próximas. Busque criar relacionamentos. Nós, como igreja, temos caminhado e nosso alvo é fazer isso. Mas se você não tem firmado tantos relacionamentos no primeiro momento agora, tem isso como meta. E segundo, vá ser amigo de Deus. Seja amigo de Jesus. Para com isso. Trazer pessoas que não conhecem a Deus para a sua vida, isso não vai te ajudar em nada.
além de que as pessoas podem nos enganar, e quase sempre enganam. Pensando sobre como esse texto nos faz pensar em o que Cristo tem ensinado à sua igreja. Como disse, Jesus nos ensinou que as nossas palavras diante dos homens devem ser sim, sim, não, não. Então nós não podemos ter palavras dúbias, nós não podemos ser gibeonitas, não podemos enganar. Temos que ser verdadeiros. É sim, sim, não, não. É ou não é. Pode ou não pode. Faço ou não faço. Prometo ou não. E nós temos que nos lembrar que o mundo está cheio de gibionita, para todo lado. E nesse sentido, Jesus nos alertou que nós seríamos enviados como ovelhas cercados por lobos. O lobo quer comer a ovelha, né? E que nós deveríamos ser simples como pombas, ou seja, sem malícia, sem esse pensamento de engano, de manipulação, e astutos como serpentes. Então, do que depender de nós, nós não vamos enganar as pessoas, mas também do que depender de nós, nós não vamos ser bobos. Vamos buscar sabedoria, direcionamento e atenção. Então, ser crente não é ser bobo de ninguém, de nenhuma circunstância. Mas ser crente também não é ser uma pessoa que manipula e engana as outras pessoas. Ser crente é ser simples, sem malícia, como uma pomba, que é um animal simples, né? De hábitos simples, mas astuto como a serpente. A serpente, ela sabe onde ela vai, sabe o buraco que ela entra, né? Para não acabar dentro do buraco da garganta de um predador. Então ela sabe onde ela entra. A gente tem que ser assim também, a gente tem que pensar com quem a gente se envolve, né? Em que situação a gente se põe, quem está próximo de nós e quais são as histórias que geralmente as pessoas e o mundo nos contam. Se a gente começar a acreditar em tudo quanto é história que a gente ouve, logo, logo a gente vai terminar na barriga do lobo, né? Porque nós somos ovelhas no mundo cheio de lobos. Essa foi essa lição, então. Vamos ver a segunda lição que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Nunca deixe de buscar o direcionamento do Senhor. Segunda lição, nunca deixe de buscar o direcionamento do Senhor. E muitas das vezes a gente falha aí nisso, né? Foi justamente o que o Josué fez. E Josué é um homem de Deus. Aqui no livro ele é um homem de Deus. Mas, irmão, Josué, ele sabia como buscar o conselho do Senhor. Lá em Êxodo 24, nós tomamos conhecimento de que ele estava com Moisés no Monte da Revelação. Ele testemunhou Deus se revelando a Moisés. Ele sabia que o Deus verdadeiro é um Deus que se revela. Ele sabia. E uma outra coisa é que lá em Números 27, nós também lemos que ele aprendeu como usar um instrumento no Antigo Testamento que era usado para saber a vontade de Deus, lá em Números 27, do verso 18 ao 21, que é o Urim Tumim, que era um colete peitoral que era utilizado para se comunicar com Deus, e naquele momento Deus falava qual era a vontade dele. Então Josué sabia que esse Deus se revelava, porque ele tinha visto isso com Moisés, e ele sabia como perguntar a Deus, e ele inclusive tinha esse item, ele poderia consultar o Senhor. O que ele faz? Ele não usa. Ele toma a decisão sozinho. Não sozinho, né? Tinha mais pessoas ali com ele para acabar levando ele essa decisão, mas no final o texto diz que ele fez isso. Verso 15, assim Josué fez uma aliança de paz com eles. E mais, prometendo poupar-lhes a vida. Então ele faz uma aliança e ainda faz uma promessa. Ele faz um voto. Ele não consulta a Deus. Ele não usa esse instrumento para perguntar, Senhor, esse povo veio até a gente contando essa história, chegaram aqui tudo maltrapilho. Parecia, né, um monte de, enfim, pessoas que estão fugindo de alguma guerra chegando aqui. Esse povo está mentindo, é verdade mesmo. Nem isso ele fez. Então, na verdade, ele sabia como buscar o conselho do Senhor. Ele não quis. E porque ele não quis, ele tomou uma decisão que na cabeça dele fazia todo sentido, mas que depois criou um baita problemão. Comparando o que acontece aqui com os gibeonitas e com o que aconteceu na cidade de Ai, nós vemos que em Ai os israelitas perderam porque confiaram em sua própria força. Você lembra? Eles falaram, não, lá é pequeno, não precisa de tanta gente, manda um grupinho lá, a gente resolve. Pois é, saiu tudo corrido de lá, fora os que morreram. Então eles confiaram demais na sua força. Aqui foi diferente.
Aqui, por causa de Gibeão, eles confiaram em sua própria sabedoria. Não deixa que eu resolvo. Então, caiu na história, né? Parece aqueles golpes que se faziam no Brasil há décadas atrás, da pessoa que vendia o pão de açúcar, né? Já ouviram essas histórias? Vendia o Vale do Anhangabaú, vendia o Cristo Redentor, né? Assim, não, eu tenho aqui, vou te vender. Então, aí chegava lá, não tinha nada, né? Histórias. De certa forma, meus irmãos, a decisão deles não foi tão sábia quanto parece. Eles trouxeram estranhos para assistir a adoração. Por quê? Porque é dito que eles teriam que ser rachadores de lenha. Eles deveriam trabalhar. Verso 23, agora sois malditos, e entre vós nunca deixará de haver escravos, lenhadores e tiradores de água para a casa do meu Deus. Quando fala a respeito de casa do meu Deus, é para o serviço do tabernáculo e depois o templo. Então esses homens, eles acabaram, por causa da condição deles de servos, sendo testemunha da adoração que os levitas conduziam. Só que não era da vontade que eles estivessem lá. Não era da vontade de Deus que eles estivessem lá. Né? Porque a lenha era usada no tabernáculo. Para que se usava lenha? Para o sacrifício. Se punha fogo no altar para queimar o animal. Precisava de lenha, precisava de água também. Para as purificações, que a lei de Moisés diz que tem que ter. Então, era o que se precisava. Naquele momento, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse pessoal? A gente não pode exterminar eles como Deus disse que era para fazer. E, enfim, o que eu faço com esse pessoal? Né? Talvez coçando a cabeça, vamos fazer o seguinte, vamos dar para eles um serviço que a gente não quer fazer? Um serviço que geralmente as pessoas não querem fazer. Você vai rachar a lenha, vai pegar água e vai ajudar no que precisa lá. Beleza? Pronto, resolvido. Aí, arrumamos um serviço para você, vai lá trabalhar. Isso não foi bom. Olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 44, verso 7. Olha o que a decisão deles causou. Ezequiel 44, 7. Aqui é Deus falando com o povo. Pois introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo, para estarem no meu santuário, para o profanar. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e quebrastes a minha aliança, além de todas as vossas abominações. Esses daqui que Ezequiel está se referindo são os gibeonitas. Deus não gostou nada do que eles decidiram fazer. Eles acabaram, na verdade, profanando a adoração, achando que estavam dando uma baita de uma solução para o problema deles, que eles criaram. E, de certa forma, isso fala aos nossos corações, né, meus irmãos? Quando a gente tenta fazer alguma coisa para remendar. E, como diz, muitas das vezes, o remendo sai pior, né, do que o buraco. E esse foi o problema. Pensando nesse texto para as nossas vidas. Antes de tomar decisões, tome conselho ao Senhor. Precisamos fazer isso. Precisamos aprender a buscar no Senhor qual é a vontade dele para as nossas vidas. Você sabia que Deus fala? É verdade, Deus fala. Mas como é que ele fala, pastor? Deus fala de várias formas. Por meio da palavra. Pode ser que nesse momento Deus está falando com você. Você tem que tomar decisões, está com situações aí para pensar, né? Atitudes que você vai precisar tomar. Deus fala, ele fala pela palavra. Mas ele não fala só pela palavra, ele fala no nosso coração também. Você já teve a experiência de claramente, na sua mente, Deus falar com você? Eu já tive essa experiência. Eu tenho para mim que Deus fala com a gente toda semana. É que a gente tem tanta coisa na cabeça que não para nem para prestar atenção que é Deus falando com a gente. Deus fala com a gente. Se algum dia você tiver a experiência de ouvir a voz dele audível, bom, aí é uma experiência mística, né? Enfim, poderosa, vamos colocar assim, né? Sobrenatural que você está tendo com Deus. Perfeito. Deve ser fantástico. Não sei como é o timbre da voz de Deus, né? Mas, enfim. Mas certo é que ele fala conosco, no nosso coração, trazendo à memória a palavra de Deus, pensamentos, instruções. O Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. Ele habita na nossa mente. Ele traz muitas coisas aos nossos pensamentos. É que a gente não para ouvir. Então, quando você ora, esteja atento. Por isso que no tempo de devocional, que você deve ter, e se você não tem, você deve lutar por isso, o seu tempo com Deus. Em família é uma bênção, tenha também, mas você precisa ter o seu tempo com Deus. Você.
E não é pecado, porque homens de Deus tiveram um tempo solitário com Deus. Moisés, Jesus, Elias. Muitos homens de Deus tiveram um tempo deles com Deus, eles com Deus. E Deus falou. O caso de Elias é interessante porque passou fogo, tempestade, passou de tudo, coisas extraordinárias quando ele estava lá na caverna. Mas Deus falou por meio de um ventinho leve, Algumas traduções colocam sussurro ou silvio, Aquele barulhinho. Então Deus fala muitas das vezes de maneira poderosa, de maneiras extremamente suaves e delicadas. Deus não fala por meio de barulhos, mas de maneira doce no nosso coração. A gente que precisa aprender a sintonizar a voz de Deus na nossa cabeça. Então ele fala no nosso coração, ele fala através da igreja. Quantas vezes Deus não pode ter falado com você por meio da igreja? Pessoas na igreja, parte da igreja, uma aula, uma conversa, uma pregação, um direcionamento, uma exortação, São meios os quais Deus fala com a gente. Fala por meio da igreja. Deus também fala por meio das provações. Sabia que ele fala? C.S. Lewis diz que a dor é o megafone de Deus. Porque para o mundo que muitas das vezes não está aberto a buscar, ouvir a voz de Deus, a dor, o sofrimento é Deus gritando: me busque, me busque. Então provações são meios pelos quais Deus pode falar com a gente. E circunstâncias. E aí muitas das vezes para poder avaliar essas circunstâncias a gente vai precisar de pessoas orando com a gente e se colocando como instrumentos de Deus para nos fazer entender essas circunstâncias. Então precisamos estar sensíveis, Deus fala sempre. O problema de Josué não era que Deus não falava, o problema dele é que ele não quis ouvir. Ele nem procurou. E nesse caso, Deus ia falar com ele de uma maneira que provavelmente nenhum de nós que está aqui jamais experimentará. Ele tinha essa oportunidade, mas ele não quis. Também nos faz pensar, meus irmãos, que nós, que de alguma forma temos liderado vidas, não porque são nossas, mas a fim de abençoar essas pessoas, de ajudá-las, e até mesmo para que essas pessoas possam ser úteis e cumprir tarefas importantes, nós temos que entender que quando um líder toma uma decisão confiando em sua própria inteligência e sem buscar o Senhor, todos os liderados perdem. Todos. Dá uma olhada o que diz aí o verso 18 e 19. Vamos ler de novo? Aqui diz: mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhes haviam prestado juramento pelo Senhor. Ou seja, juraram pelo Senhor. O Deus de Israel, e toda a comunidade passou a criticar os líderes, porque eles queriam matar os gibeonitas, sabendo que isso traria consequências, mas não podia. Não podia. Eles ficaram bravos, isso causou conflito entre a comunidade e os líderes. Verso 18, verso 19, mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhe prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Quando líderes tomam decisões confiando apenas na sua própria inteligência, sua capacidade, é o famoso: não, eu sei. Aí quando acontece, e agora? E essas consequências atingem a vida de mais pessoas. Porque decisões mal feitas trazem consequências que podem durar anos. No caso de Israel, séculos. Nós precisamos buscar o conselho do Senhor quando tivermos de tomar uma decisão. Precisamos. Há pessoas que ainda não tomaram uma decisão por Cristo porque acham que é uma decisão ruim. Nesse caso, eu posso te garantir, Deus disse: tome essa decisão, porque eu quero te abençoar. Decisões que precisamos tomar e que a Bíblia claramente está nos levando a tomar, não tomamos. Enquanto outras, as quais nós não deveríamos tomar, nós não consultamos a Deus e acabamos tomando. Como nós decidimos mal, gente, não é? A gente precisa de Deus para, de fato, obter sabedoria e decidir de uma maneira correta e segura, para que as consequências dessas decisões não cheguem até nós e as pessoas as quais estão conosco.
A partir desse texto, vamos olhar para Jesus e sua obra? Meus irmãos, mesmo em meio ao engano, Deus cumpre os seus propósitos eternos. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele foi vítima de uma conspiração. Em Atos 2, 23, 4, verso 27 e 28, nós lemos isso. Os líderes judeus, juntamente com os romanos, conspiraram, cada um, dentro da sua participação, para matar Jesus. E deu certo. De fato, eles conseguiram levar Jesus à cruz e matá-lo, vamos colocar assim. Mas é interessante que mesmo em meio a esse engano todo, eles deram uma de gibionita, Mesmo em meio a esse engano todo, a coisa virou, porque foi porque eles fizeram isso que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então é interessante notar que, se por acaso algum dia você já caiu em enganos, ou nós temos que reconhecer, todos nós aqui somos suscetíveis a ser enganados. Ninguém aqui não é. Em mais grau, menor grau, de uma maneira ou de outra, a gente sempre se engana com pessoas, circunstâncias, historinhas bonitas, narrativas. Cada um de nós aqui é suscetível. Talvez se você é uma pessoa um pouquinho mais esperta, que bênção, mas fique esperto. Sempre tem alguém mais esperto que a gente. E aí, se você já caiu nisso, não se desespere. O próprio Senhor Jesus Cristo foi vítima de uma conspiração que no primeiro momento deu certo, mas que foi revertido na nossa salvação e na promessa da ressurreição. Então isso traz para nós esperança. Nós vemos no mundo em que existem enganadores profissionais que trabalham o dia inteiro porque eles são filhos do pai da mentira. O pai da mentira, nós sabemos, é Satanás. Não é? Então, mais cedo ou mais tarde, Satanás vai buscar nos enganar. Mas nós sabemos que, por meio de Cristo, todo esse ardil pode ser revertido. O que nós precisamos é buscar ser sábios, tomar cuidado, buscar não cair nas armadilhas que o inimigo tem colocado diante de nós, porque ele quer nos destruir. Então Deus, ele acaba cumprindo os seus propósitos eternos, até mesmo nos enganos que o mundo lançou contra Cristo. E se a gente olhar bem para os gibeonitas, a gente vai entender, meus irmãos, que mesmo que eles acabaram se chegando ao povo de Deus de uma maneira equivocada, errada, de certa forma é o que está lá em Gênesis 12:3, que é uma promessa que Deus tinha dado a Abraão, que por meio dele todas as nações ou todas as famílias da terra seriam abençoadas. De uma maneira estranha, mas aconteceu. A graça de Deus foi estendida em uma parte, não de maneira plena, como é no Novo Testamento, mas em uma parte para os gibeonitas. Isso nos faz pensar que a graça de Deus vai alcançar pessoas. Sabe o que me fez refletir esse texto? Aí é uma perspectiva minha. Quantas pessoas, às vezes, vêm à igreja por meio de lugares equivocados? Ouvem o evangelho em lugares totalmente tortuosos, igrejas bagunçadas, que ensinam coisas erradas, mas que ouve alguma coisa do evangelho. A pessoa tem experiências, assim, talvez sui generis, experiências diferentes, e com o tempo, a pessoa que tem o coração transformado, de fato, apesar de estar num lugar onde ela não deve, ela vai sendo atraída pela graça de Deus e acaba saindo desse lugar e encontrando uma boa igreja. Pode ser que essa maneira que Deus permitiu que os gibeonitas não fossem destruídos como os outros povos cananeus e pudessem desfrutar da graça de Deus. É um jeito estranho, diferente, mas aconteceu. A ação de salvação na vida das pessoas nem sempre é linear. Tem pessoas que têm experiências um pouco diferentes. Me faz pensar, por exemplo, experiências sobrenaturais, que é difícil a gente talvez até acreditar de início, mas muitos têm relatado de pessoas que conheceram Jesus um sonho. É muito diferente isso, Pelo menos a Bíblia não diz que pessoas devem conhecer Jesus por sonho. Mas vira e mexe eu estou lendo informes missionários ao redor do mundo, principalmente em lugares onde a igreja é perseguida, como o mundo islâmico, lugares da Ásia, lugares assim, onde não se tem missionário nenhum, e a pessoa acabou tendo um tipo de contato extraordinário com Jesus. Vai entender. Uma coisa é certa, o alvo de Deus é alcançar todos os povos e todas as famílias da terra. Como igreja, nós vamos trabalhar com os recursos que Deus tem nos dado, a pregação do evangelho, a palavra, o testemunho, enfim. Mas Deus tem suas maneiras. Como é que foi a sua experiência de encontrar Jesus?
Como é que a graça de Deus chegou até você? Talvez você teve uma experiência um pouco diferente do que geralmente se ouve nas igrejas. Se for o caso, louvado seja Deus, porque hoje você está numa igreja, faz parte de uma igreja, que é parte da igreja de Cristo, em que a palavra de Deus é pregada e você pode aprender o que é certo. Mas tem pessoas que têm experiências diferentes, enfim. Foi, de certa forma, o que aconteceu aqui com os gibeonitas. A graça de Deus chegou a eles de uma maneira bem esquisita e equivocada. E o povo acabou, enfim, acreditando nisso. Faz pensar que o Evangelho de Cristo, que é o cumprimento dessa promessa, chegará a todos os povos, línguas, etnias e nações. Mas ainda fica o aviso: a falta da consulta a Deus pode transformar uma vitória em um compromisso inesperado. Busque o conselho do Senhor todos os dias.